Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, capítulo 36, Animismo. Desde já vou pedir que se inscreva no nosso canal, porque nosso canal não é monetizado, nós não ganhamos dinheiro com esse canal. O objetivo aqui é apenas proporcionar satisfação para você em aprender, tá bom? Nós precisamos do seu joinha, do seu like e que você se inscreva e mande esse vídeo para alguém e peça para esse alguém se inscrever também, tá? Porque canais que não têm patrocínio precisam desse tipo de ajuda. Bom, eu sou o professor Hernani, estou aqui com o tema animismo. Revestem-se de profunda sabedoria e oportunidade as palavras do assistente Aulus, no capítulo Emersão do Passado, quando afirma que muitos espíritas vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Efetivamente, essa é a verdade. Muitos companheiros se mostram incapazes de remover os obstáculos criados pelo animismo, destruindo assim magnífica oportunidade de ajudarem elementos que, buscando os centros espíritas nessas condições, poderiam posteriormente contribuir em favor dos necessitados. O que é animismo? Essa pergunta deve ser colocada em primeiro plano no presente capítulo, como ponto de partida para as nossas singelas considerações. Animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, da qual recolhe as impressões de que se vê possuída. A cristalização da nossa mente hoje, em determinadas situações, pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos, do mesmo modo que tal cristalização ou fixação, se realizada no passado, se exterioriza no presente. Bom, a lei é sempre a mesma, agora em qualquer tempo ou lugar. Muitas vezes, portanto, aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, com todas as aparências de que há interferência de um espírito, nada mais é do que o médium, naturalmente. O médium desajustado, revivendo cenas e acontecimentos recolhidos do seu próprio mundo subconsciencial. Fenômeno esse motivado pelo contato magnético, pela aproximação de entidades que lhe partilharam as remotas experiências. No fenômeno anímico, o médium se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. O médium, nessas condições, deve ser tratado como a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Por isso, a direção de trabalhos mediúnicos pede, sem nenhuma dúvida, muito amor, compreensão e paciência, virtudes que, somadas, dão como resultado aquilo que os instrutores classificam como tato fraterno, a fim de que não sejam prejudicados os que em tais condições se encontram. Se o dirigente de sessões mediúnicas não é portador de sincera bondade, acreditamos que pouco ou nenhum benefício receberá o médium no agrupamento. Tá, vamos aqui fazer uma pausa para um comentário. Muito bem. O animismo, ele é uma condição em que, se você está num trabalho mediúnico, tem um determinado momento do trabalho mediúnico que é reservado para que venham irmãozinhos desencarnados receber auxílio e esclarecimento. Alguns são obsessores, perigosos, outros são suicidas, outros são espíritos que estão por aí vagando, que nem sabem que morreram, mas eram pessoas até boas. Outros são pessoas que estavam numa tristeza profunda e vieram a desencarnar, porque realmente queriam desencarnar mesmo, não fizeram muito por onde se tratar diante de um quadro de saúde grave, e ficaram naquela sua situação que tem gente que não concorda com isso, de semi-suicida, enfim. Quando esses espíritos se aproximam do médium, alguns médiums que não estão bem ajustados podem vir a se desequilibrar e trazer problemas deles durante o transe para serem tratados. Eles próprios não sabem se é deles ou se é de um espírito, muitas vezes não sabem, mas eles estão ali, eles dão vazão. Cabe ao dialogador perceber se é do médium ou do espírito que está por ali. Porém, o modo de tratar a situação é a mesma. Seja um espírito que está em sofrimento, ou é o médium em sofrimento, deixando fluir as dores do seu subconsciente e do seu inconsciente, através do transe. O dialogador, antigamente chamado doutrinador, tem que ter o mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo carinho, dar a mesma atenção, independente de ser coisa do médium ou independente de ser coisa do espírito que está por ali. A atenção é a mesma.
Até porque o médium também é um espírito, só que está encarnado. E se aquilo veio, e ali é um trabalho fraterno, com amor e fraternidade, você deve dar a mesma atenção. O que pode, se isso continuar se repetindo, o dirigente, junto com outra pessoa habilidosa, chamar esse médium em particular e tratar da situação de outra forma, de um modo que não constranja o médium, não o desqualifique, mas sim o ajude a se recompor, a receber um suporte ali, se possível até profissional, né, para que resolva as suas pendências e que possa dar comunicações, passividades de maior qualidade, sem nunca constranger ou humilhar a pessoa. E nem só por isso proibir o médium de participar dos trabalhos. Se ele estiver disposto a continuar participando dos trabalhos mesmo assim, a única coisa, esse médium vai precisar de uma atenção a mais. Não há motivos para suspendê-lo dos trabalhos só porque de vez em quando, ou com uma certa frequência, está vindo transes anímicos, ou seja, transes da alma, do interior dele. Isso não é motivo, até porque se ele é um necessitado, essa vazão deve vir de alguma forma, e as sessões, as reuniões mediúnicas geralmente são filmadas, são gravadas pela espiritualidade com equipamentos próprios para isso, e elas são usadas para esclarecer e outras situações que a espiritualidade precisa muitas vezes para dar um curso, para dar uma palestra, utilizando aquela situação como referência. O médium, inclinado ao animismo, é um vaso defeituoso que pode ser consertado e restituído ao serviço, pela compreensão do dirigente ou destruído pela sua incompreensão. Reajustado pacientemente com recursos da caridade evangélica, pode transformar-se em valioso companheiro. Não é só caridade evangélica, pode ser caridade budista, caridade islâmica, caridade, enfim. Incompreendido por ser vitimado pela obsessão dos fenômenos psíquicos comuns dos agrupamentos mediúnicos, há por conseguinte se fazer a seguinte distinção: fatos anímicos e fatos espiríticos. Os fatos anímicos são, como já acentuamos, aqueles em que o médium, sem nenhuma ideia preconcebida de mistificação, recolhe impressões do pretérito e as transmite como se por ele um espírito estivesse comunicando. Tá. É importante entender também que mistificação é diferente de animismo. Tá? O médium que está ali num quadro anímico, ele está colocando elementos dele na comunicação mediúnica. O mistificador, ele finge de propósito. Ele se passa muitas vezes por um caboclo, ele se passa por um Zé Pilintra, ele se passa por um Pai Joaquim, ele se passa por um Dr. Bezerra de Menezes. Isso é mistificação, que é diferente de animismo. O médium animista não pode ser tratado como um criminoso. Muitas vezes ele é tratado mal e confundindo como mistificador. Isso é ignorância da parte de quem está abordando a situação dessa forma. Dirigentes que assim trabalham não estão preparados para serem dirigentes. Mistificação é mistificação, animismo é animismo. Tá bom? Tanto tem médios que mistificam, que fingem que estão incorporados a tais espíritos, como tem espíritos que possuem determinados médios e se passam por determinadas entidades, também são mistificadores. Tá bom? Agora, o médio animista ele não deve ser classificado como espírito desta estirpe. Aliás, nem vou falar médio animista, porque não tem médio animista. Né? É um médio que está ali passando por uma fase em que o animismo predomina nele. Né? Mas quando fala assim médio animista, dá a impressão que tem um time, né, que defende o animismo. Não, também não é assim. Vamos lá. Fatos anímicos são, como já acentuamos, aqueles em que o médio, sem nenhuma ideia preconcebida de mistificação, recolhe impressões do pretérito e as transmite como se por ele um espírito estivesse comunicando. Ok. Fatos espiríticos ou mediúnicos propriamente ditos são aqueles em que o médium é apenas um veículo a receber e a transmitir ideias dos espíritos desencarnados ou encarnados. O estudo e a observação ajudam-nos a fazer tal distinção. Aqui vamos dar um salto, tá? Importante. Vejamos a conclusão de André Luiz ante as ponderações de Aulus e o exame do caso da senhora objeto de assistência no grupo do irmão Raul Silva. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. A fixação mental, assunto abordado em outros capítulos, imaginemos agora o que pode acontecer se uma criatura em tais condições busca o núcleo mediúnico onde apenas funciona o intelectualismo pretensioso, seguido da doutrinação periférica, sem o menor sentido de fraternidade.
Então aqui ele fala, a fixação mental, assunto abordado no capítulo anterior desse livro, provoca o animismo. Tá? Aqui ele fala que a fixação mental provoca. A pessoa está tão presa a um determinado problema, quando ela entra em transe, somente aquele problema sai como se fosse de um espírito. Faz sentido, faz total sentido. Aqui diz assim, ouçamos o assistente Aulos, por isso nessas circunstâncias é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador, hoje em dia chamado esclarecedor, tá? Sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, em vez de socorro providencial. Primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Então, assim, você não vai chegar no médium que estava ali sob transe anímico e crucificar ele, não. Trate com amor. Não é assim, já no primeiro animismo que você chama para uma conversa, você vai observando a situação. Aquele médium está precisando de ajuda e não de chicote. Vamos lá. Aqui ele fala que o doutrinador tem que usar de carinho fraterno, concordo. A consolação e a prece seguidas do esclarecimento edificante são os recursos aplicáveis no caso. Recorramos ao livro Nos Domínios da Mediunidade, reproduzindo-lhes alguns tópicos relativos ao assunto. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando: quem me socorre? Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor: covarde, por que me apunhalar assim, o indefesa mulher? Serei totalmente culpada, meu sangue condenará o seu nome infeliz. Aí, lembremos que André Luiz e Hilário, em companhia do assistente Aulos, visita o grupo dirigido pelo irmão Raul Silva e que a cena acima descrita aparece o capítulo Emersão do Passado. Notemos que todos os indícios revelam à primeira vista as características de uma comunicação mediúnica. Contudo, estamos apenas diante de autêntico fenômeno de animismo. A senhora enferma com a mente cristalizada no pretérito identifica-se com cenas desagradáveis às quais está totalmente ligada. Ante a aproximação do antigo desafeto, que ainda persegue no nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu na cidade do Velho Mundo no século passado. E ainda há Aulos quem explica, sem dúvida. Em tais momentos é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque o influxo das recordações penosas de que se vê assaltada centraliza todos os seus recursos mnemônicos, ou seja, de memória, tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Entretanto, para nós é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, unidade básica, única base sólida para que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Esse amparo moral a que alude o assistente podemos defini-lo como paciência, carinho e consolo. O cultural ser-lhe-á ministrado pelo estudo evangélico e doutrinário, que além de esclarecimento, operar-lhe-á modificação nos centros mentais, reajustando-lhe a mente. E concluindo, é oportuno, perguntemos, podemos os serviços mediúnicos dispensar do evangelho da doutrina? A resposta de cada um encontrará na própria consciência. Então, pode dispensar o evangelho e a doutrina, sim. Por quê? Porque a verdade sobre a vida não está só no Evangelho. Também está no budismo, também está no islamismo, também está no judaísmo, também tem outros segmentos que aqui não lembrei de citar, mas enfim, onde estiver falando em Deus, temos aí base, suporte para tratar de qualquer situação que requer, assim, avanço e reajuste moral, tá bom? E interessante, né, quando fala aqui que ante a aproximação de antigo desafeto que ainda a persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu na cidade Velho Mundo no século passado. Então, a médium, na hora que a entidade se aproximou dela, teve, na verdade, o surto, digamos assim, de uma recordação de uma vida passada dela. E todo aquele sofrimento que ela estava dando vazão, como se fosse de uma entidade, era da médium. Só que isso não quer dizer que o médium não mereça atenção e respeito. Aquele momento ali merece atenção e respeito. Vamos tratar como se fosse um espírito pedindo ajuda e depois, se isso continuar, conversaremos com esse médium em particular, explicaremos a situação em que percebemos nele. E, consequentemente, se o médium realmente estiver ali disposto a trabalhar no trabalho do serviço fraterno, vai aceitar, sim, participar dos trabalhos que a casa certamente oferece, de estudo, de edificação,
e vai se tornar um médium altamente qualificado para o trabalho, tá bom? Eu peço mais uma vez que você dê um like, se inscreva em nosso canal, divulgue o nosso vídeo. Muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.